Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, Ezequiel capítulo 37, versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Amém? Somente até aqui eu convido a igreja a sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Quem já tem lido alguma coisa sobre o profeta Ezequiel, diga graças a Deus. Então, Ezequiel, nós temos um livro aqui no Antigo Testamento, que é o livro do profeta Ezequiel, é um dos chamados grandes profetas. E Ezequiel, irmãos, ele não era apenas profeta, Ezequiel ele era sacerdote. Então, na verdade, ele era da tribo de Levi e ele tinha como função o sacerdócio. E o livro do profeta Ezequiel, irmãos, ele é todo escrito na Babilônia, porque os judeus haviam sido levados para a Babilônia, e Ezequiel era um sacerdote em cativeiro, no caso, na Babilônia. E o ofício dele era o sacerdócio. Só que lá na Babilônia, Deus teve um chamado para ele. A Bíblia diz no capítulo 1, depois os irmãos que não conhecem podem até ler, eles estavam lá reunidos com o pessoal do cativeiro, os cativos, junto a um rio por nome de Quebar, e ali Ezequiel teve uma visão. E dessa visão que Ezequiel teve, ele recebeu o chamado para profetizar. Então, o seu livro, existem várias profecias que compõem o livro do profeta Ezequiel. E uma dessas profecias está exatamente aqui no capítulo 37, que fala sobre a restauração de Israel. Veja que o próprio Israel, eles diziam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Então Ezequiel, ele profetiza para o seu povo, para a sua nação, para um povo sem esperança, um povo que estava em cativeiro e que a avaliação deles em relação a si mesmo era uma avaliação muito ruim, porque eles diziam que os seus ossos haviam se secados, ou seja, que estavam sem vida. Muitas das vezes, devido às nossas circunstâncias, a gente também avalia-se a si mesmo. E muitas das vezes a nossa avaliação, ela é muito injusta com a gente mesmo, né? Às vezes a gente, meu Deus, está tudo atrapalhado na minha vida, está tudo do avesso, está tudo difícil, e aí a gente faz uma autoavaliação da gente muito baixa, e às vezes a gente duvida até que Deus nos ame, porque se Deus nos ama, por que essa situação? Por que esse problema? Né? Alguém até diz assim: o que eu fiz para Deus? Porque a pessoa atribui a luta, a dificuldade, o problema, às vezes até a própria doença que a pessoa está tendo, como um castigo divino. Então a pessoa diz: o que eu fiz para Deus? A questão não é o que a gente fez para Deus ou o que a gente deixou de fazer. A questão é que no mundo nós teremos aflições. Não é o caso de Israel. Israel estava prostrado, caído, derrotado pelos seus próprios pecados. Mas Deus, através do profeta Ezequiel, ele quer mostrar para Israel
que há uma oportunidade de renovação na vida da nação, né? Então Deus mostra para Ezequiel o quê? Um vale cheio de ossos secos. E aqui nós lemos que esses ossos secos representavam a casa de Israel. E Deus mostra para Ezequiel, e Deus leva Ezequiel até esse vale. E quando Ezequiel chega ali, irmãos, ele fica de uma certa forma chocado com a situação. Ele não entende o que é que Deus está mostrando a ele. E então Deus lhe faz uma pergunta que foi a seguinte: Ezequiel, esses ossos secos, eles poderão viver? E a resposta do profeta foi: Senhor, tu é que sabe. Toda pessoa que ora entende que tudo está no controle de Deus, meus irmãos. É Deus que sabe se os ossos vão reviver. É Deus quem sabe se a porta vai se abrir. A nós cabe, né, o dever, a obrigação de orar. Agora, a realização do milagre, ela não depende de nós. Ela depende de Deus. E às vezes, irmãos, nós somos obrigados, num bom sentido, diria até entre aspas, somos obrigados a esperar, porque não tem o que fazer. Lembra o que o Davi fala no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o que restou a Davi era o quê? Orar e esperar. Não tem o que, depende a situação, o problema, a nossa necessidade, não tem outra coisa a não ser o quê? Orar e esperar, irmãos. Agora, uma coisa é certa, Deus não é injusto, né? Então, Ele sabe o momento certo de fazer o milagre, de abrir a porta, de dar a vitória que a gente precisa. Então, a gente tem que esperar. Agora, os ossos estavam secos, mas observe um detalhe. Os irmãos conhecem esse capítulo muito bem. Eu não li na íntegra, mas vocês conhecem. Os ossos estavam secos, mas um detalhe, não estavam enterrados. Não havia nenhum osso abaixo da terra. Todos os ossos, por mais secos que estivessem, estavam acima da terra. Então não estavam enterrados. Isso fala muito conosco aqui, né? Que a gente nunca deve enterrar sonhos, projetos. Entenda uma coisa, irmão. Um dia ruim na tua vida não significa o final da tua história, né? Agora não tem mais jeito. Tem jeito, irmão. A Bíblia mostra que até para a morte Deus tem a solução. Agora, tu acha que Deus não tem poder de te ajudar, de resolver o teu problema, de tirar você do vermelho, de tirar você dessa situação que você se encontra? Os ossos estavam secos, mas não estavam enterrados. Então não enterre o teu ministério, o teu talento, o dom que Deus te deu, a chamada que Deus fez para você. Não enterre aquilo que ainda tem esperança para renascer e ser renovado na vida dos irmãos. Amém, irmãos? Não vamos pensar que um dia ruim, como eu já mencionei aqui, vai ser o final da nossa história, porque não? Deus tem saídas, oportunidades, Deus tem a cura, Deus tem uma porta que pode ser aberta a qualquer momento. Às vezes o que falta para a gente, irmão, é aquilo que faltava para Marta, né? Jesus chegou em Betânia, não havia mais esperança. No tocante a Lázaro, a esperança estava morta, porque Lázaro também estava morto. Então não havia esperança. Jesus, ele chega em Betânia, as pessoas comentam sobre a chegada de Jesus, alguns reclamam que ele chegou atrasado, alguns se perguntam a si mesmos, será que salvou a tantos, não poderia ter salvo o Lázaro, já que era tão amigo, porque não veio antes e tal? Mas Jesus sabia que tudo estava no controle de Deus. Jesus chega em Betânia, vai conversar com a família, que é, no caso aqui, Marta e Maria, e aí Jesus faz um pedido para Marta, um pedido inusitado, um pedido que antes ninguém nunca havia feito. Jesus pediu que a pedra fosse removida.
Aquilo ali, irmãos, causou uma admiração em Marta, e ela imediatamente já tinha a resposta na ponta da língua. É fogo quando a gente já tem a resposta na ponta da língua, igual Marta. Ela já estava com a resposta na ponta da língua. Ela disse assim: Senhor, é de 4 dias. Tipo, o que o Senhor está querendo fazer aqui? Já cheira mal. Mas será que Jesus não sabia que era de 4 dias, que já cheirava mal? Claro que Jesus sabia. Só que Jesus estava querendo operar o milagre. Só que para aquele milagre acontecer, Marta teria que fazer a parte dela. E a parte que cabia a Marta era a remoção da pedra. Uma pedra que no mínimo pesava 2 toneladas, que foi rolada ali na entrada daquela sepultura e estava ali. Para que Jesus tivesse acesso a Lázaro, a pedra tinha que ser removida, retirada. Porém, Marta não queria retirar a pedra devido à situação grave do problema, porque era um defunto de 4 dias e o cheiro já estava insuportável. Só que Jesus disse a Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então aqui nessa noite Deus não pergunta a tua condição, nessa noite Deus não pergunta o tamanho do teu problema, Deus não pergunta quantas dificuldades estão atravessadas no teu caminho, impedindo você de ser uma pessoa diferente daquela que você gostaria de ser. Mas nessa noite Deus diz assim para cada um de nós aqui: hoje a palavra não é para Marta, hoje a palavra é para mim e para vocês aqui, ó. Se crermos, veremos a glória de Deus, irmãos. Aleluia! Quantos querem ver a glória de Deus? Então, remova a pedra. Essa pedra, ela representa um obstáculo. Talvez o maior obstáculo que te separa da tua vitória, da tua conquista: incredulidade. Talvez as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Talvez a glória de Deus ainda não se manifestou na tua vida, em qualquer área da sua vida, porque há uma pedra grande chamada incredulidade, que impede você de crer, de confiar, de depositar a tua confiança no Senhor. Mas nessa noite Deus lhe convida a remover essa pedra, porque hoje é noite de ressurreição, é noite de renovação, é noite de conquistas, é noite de vitórias, meus irmãos. Mas precisamos remover a pedra da incredulidade. Amém? O final da história, vocês já sabem. Marta ficou comovida com as palavras de Jesus, sensibilizada. Ele falou: ué, está falando que se eu crer, vou ver a glória? Eu sempre fui uma mulher de fé, o que eu estou titubeando aqui? Será que o diabo está me enganando? E eu estou impedindo o milagre na vida do meu irmão? Porque às vezes nós impedimos o milagre na vida dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Porque às vezes está em nós remover alguma coisa e a gente não remove. Então Marta, ela entendeu que era preciso tomar uma decisão. A decisão é remover a pedra. É o que bastava. O resto quem vai fazer é Jesus. Irmão, entenda que quem opera é Deus. Faça a tua parte. Deus, ele não decepciona. O poder de Deus não tem limites. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que opera o impossível, meus irmãos. É o Deus que faz com que a estéril gere filhos. É o Deus que tira do monturo e faz se assentar entre os príncipes. É o Deus que ressuscita da sepultura e traz novamente para a vida. É o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Então, faça a tua parte, porque Deus, ele não vai decepcionar. Marta falou, disse: pessoal, tira a pedra. Todo mundo foi lá, sei lá, 10, 15, 20 homens. 1, 2, 3. Pronto, sepultura aberta. E agora? Agora é com Jesus. E notem, irmãos, que Jesus, ele falou assim, ó, Lázaro. Porque se ele diz morto, sai para fora, eu acho que mais mortos iam ressuscitar.
Mas o milagre ali era específico, o milagre ali era para Lázaro. Então Jesus brada: Lázaro, sai para fora. E lá dentro da sepultura, aquele que há 4 dias estava sepultado, o corpo já em estado de putrefação, todo, já sendo devorado por vermes, que os irmãos sabem que os primeiros vermes que começam a devorar um cadáver são aqueles que estão dentro das pessoas. Todos nós temos vermes, e quando morrermos, o primeiro verme que vai começar a devorar o nosso corpo, a nossa carne, são aqueles que estão dentro de nós. E Lázaro já estava sendo destruído pelos vermes. E de repente Lázaro ouve a voz: Lázaro, sai para fora. Aonde a sua alma estava, ele ouviu o brado de Jesus chamando. E aquela alma retorna, e o milagre está na ressurreição e também na restauração do corpo de Lázaro, porque ele sai para fora com o corpo saudável, restaurado, curado e vivo para a glória de Deus, meus irmãos. Oh, como é bom acreditar e confiar no Senhor, meus irmãos. A palavra diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará por ti. Confia em Deus, acredite no Senhor. Eu poderia falar aqui de tantos exemplos, não precisava nem usar os exemplos contemporâneos, poderia usar só os exemplos da Bíblia. Tanta gente que confiou em Deus, enfrentaram a força do fogo, a fúria das águas, meus irmãos? Enfrentaram inimigos poderosíssimos, com, humanamente falando, nenhuma chance de vitória, mas alcançaram a vitória pela fé em Deus. Gente que provou o quanto Deus tem poder, meus irmãos. Tudo através da fé. Então, que você possa nessa noite acreditar em Deus, ter fé em Deus. Amém, meus irmãos? Então, os ossos poderão viver, Senhor, quem sabe é o Senhor. Está em tuas mãos. Amém, igreja do Senhor? Secos, mas não enterrados. A tua vida talvez esteja uma sequidão, mas você não está enterrado. Põe isso na cabecinha. Você pode estar atravessando uma sequidão. A oração parece que não sobe. A palavra parece que não fala com você. Os louvores não te emocionam como um dia emocionaram e sensibilizavam a tua vida. Você entra seco e sai seco. Você está vivendo uma sequidão na tua vida. Há um personagem que não é fictício, mas é real, que se chama Satanás. Ele olha para você e diz: ele está seco, ela está seca. Ele não sente mais nada de Deus, ela não sente mais nada de Deus, mas esse Deus pode restaurar ele. Por isso Satanás quer te sepultar o mais depressa possível. Mas o diabo chegou atrasado, porque nessa noite o Espírito de Deus, ele está neste lugar, e ele vai operar restaurações incríveis e maravilhosas nas nossas vidas, meus irmãos. Quem pode sentir a presença do Espírito, levante a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nesta noite. Deus vai te restaurar. Deus vai devolver a você aquela alegria que você um dia teve, aquela esperança que fazia você vencer grandes obstáculos e que hoje, talvez, sem esperança, você não consegue vencer nada, mas Deus vai te restaurar. Amém, meus irmãos? Então, ossos secos, mas não enterrados. E outra coisa importante aqui, Ezequiel andou no meio dos ossos, e tem um detalhe aqui que me chama a atenção: ele não pisa nos ossos. Tu imaginou o cuidado que ele deve ter tido, irmãos? Quem consegue imaginar o cuidado? Imagine ele um profeta, digamos assim, radical, ogro, sai pisando, né? Ossos secos, lixo, imundícia. Não. Deus está no negócio. Então ele não pisa nos ossos.
Sabe, irmão, sempre aparece osso seco na igreja. Sempre vai ter osso seco na igreja. Que você olha e diz, aquele ali não tem mais nada de Deus. Aquela ali está vazia de Deus, tá? Mortinha, mas não pisa. A ordem não era pisar. A ordem era profetizar. A ordem não era desistir. A ordem era profetizar. Deus não desiste. Nós também não vamos desistir dos ossos secos que existem entre nós. Nós vamos lançar mão da palavra e nós vamos profetizar. E Deus vai ressuscitar os ossos secos. Deus vai restaurar pessoas que já não tinham mais vida com Deus, que já não tinham mais comunhão com Deus, que já não tinha mais a presença de Deus, que já não tinha mais alegria do Espírito Santo, que já não tinha mais fé, que já não tinha mais força, perseverança. Pessoas que estão virados em um osso seco, mas a palavra profética vai trazê-los novamente para a vida. Glória a Deus. Quem crê, diga amém, Jesus. Evitemos ferir o coração das pessoas. E às vezes é muito fácil ferir um coração usando o microfone. Ah, Deus mandou eu falar, eu falo. Será que Deus mandou mesmo? Essa expressão, Deus mandou eu falo, é muito usada por pessoas que gostam de ferir, por pessoas que gostam de maltratar, por pessoas que querem desabafar, às vezes uma mágoa, alguma contrariedade. Então as pessoas usam Deus como escudo. Deus mandou eu falar. Será que Deus mandou mesmo? Veja que Ezequiel está diante de ossos secos, mortos. Mas a profecia vem não para acabar de enterrar. A profecia vem para trazer a vida para quem está morto, meus irmãos. Aleluia. Deus te chamou não para levar a morte. Deus te chamou não para sepultar ossos. Aleluia. Deus te chamou para levar a vida. Pastor, mas quem eu sou para levar a vida? Nós não somos nada, mas aquele que habita em nós é tudo. Nós não conseguimos nada, mas aquele que está conosco, Ele pode todas as coisas. Então vamos profetizar, irmãos, para a gente ver aquele ossinho seco que estava em nosso meio se levantar, voltar a falar em línguas, voltar a profetizar, voltar a ter revelações do Espírito Santo, voltar a sentir a presença de Deus pela palavra, pelos louvores que a igreja canta. Vamos, irmãos, trabalhar e Deus vai fazer um grande avivamento na vida de quem precisa ser novamente avivado. Avivar significa tornar a dar a vida. Isso é avivamento. Avivar é dar a vida novamente. Não vamos permitir que o diabo chute a pessoa para fora, que o diabo humilhe a pessoa lá fora, mas vamos orar e buscar para que o Senhor traga novamente a vida para aqueles que estão mortos espirituais. Aleluia. Lembra que na igreja de Sardes haviam doentes, mortos e sadios. Lembra? Apocalipse. O Espírito Santo falou com todos. Quem estava sadio, no sentido espiritual, estava bem na fé, ouviu a voz do Espírito Santo. Quem estava doente para morrer, também ouviu a voz do Espírito Santo. E os mortos, antes de serem levados para o sepultamento e o dia do juízo final, e eu não estou falando de mortos físicos, mas espiritualmente falando, ainda mais uma vez ouviram a voz do Espírito Santo. E muitos daqueles que estavam mortos reviveram pelo poder da palavra de Deus. Alacanda rabacheia, ipandalamastia, oricalabachanda candarabachai. Vai abrindo o teu coração aqui nessa noite.
O coração, irmãos, ele é uma casa que a chave, a fechadura fica pelo lado de dentro. É você que tem que abrir o teu coração. Jesus diz em Apocalipse 3, versículo 19 e versículo 20: castigo e repreendo todo aquele a quem amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te, porque estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele vai cear comigo também. Abre o coração nessa noite. Quantos querem abrir o seu coração nessa noite? Isso, começa abrindo a boca que o coração se abre. Começa dando glória a Deus que o coração se abre. Experimenta isso. Abre a boca e glorifica. Abre a boca e louva. Abre a boca e exalta o nome do Senhor. E esse coração fechado, ele vai se abrir aqui nessa noite. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Você vai sair daqui hoje falando coisas boas no caminho de casa. Faz tempo que talvez você não fala coisas boas, mas hoje você vai sair daqui dizendo: eu senti a presença de Deus, eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu falei em línguas estranhas que há tempo eu não falava, mas nessa noite eu voltei a falar em línguas estranhas. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: o meu coração era um campo frio, mas nessa noite ele foi aquecido pela presença do Espírito Santo. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: eu estava a um passo da desistência, mas ele me levantou e me fortaleceu com o seu poder. Quem crê, diga glória a Deus. Irmão, você pode ser uma bênção, basta que você queira. Pastor, mas eu sou pecador. Irmão, ninguém é tão pecador que Deus não possa alcançá-los. Israel estava no cativeiro babilônico. Mereceram o cativeiro? Mereceram. Estava ali injustamente? Não. Talvez o que esteja acontecendo na vida de alguém não seja injustiça. Talvez seja a justiça de Deus. Como com Israel não era injustiça, não era esquecimento da parte de Deus para com o povo, mas era a justiça de um Deus santo que não concordava com a vida promíscua e desviados como Israel estavam. Então Deus permitiu o cativeiro. Mas o mesmo Deus que permitiu o cativeiro, o mesmo Deus que permitiu a queda, o mesmo Deus que permitiu o fracasso, Ele já tem planos de levantar e libertar do cativeiro. Aleluia. Amém, meus irmãos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta. Deus não tem prazer numa vida desviada, fracassada, destruída pelo pecado. O prazer de Deus é restaurar, edificar a tua fé, construir um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus conta com cada um de nós, irmãos. A Bíblia diz: grande é a seara, os ceifeiros são poucos. O prazer em Deus é chamar ceifeiros. O que um ceifeiro faz? Trabalha colhendo. Isso ou não? O ceifeiro, ele vai lá onde estão as plantações, a seara madura. Os irmãos sabem que uma plantação, quando ela amadurece, é uma corrida contra o tempo. Se não for colhida a tempo, o fruto se perde, o fruto apodrece, estraga. A colheita é uma corrida contra o tempo. E muitos não estão dando conta que a vida está passando. Oportunidades estão sendo perdidas e jogadas fora. Irmão, acorda nessa noite. Se desperta nessa noite, porque
Deus te chama aqui nessa noite mais uma vez. Amém, igreja do Senhor? Assim como Ezequiel foi chamado. Glória a Deus, né? Agora, outro ponto para nós encerrar aqui. Os ossos estavam parados, sim ou não? Antes dele profetizar, não tinha osso em movimento. Tudo parado. Quem conhece Ezequiel 37? É assim ou não é? Ezequiel chegou ali no vale, todos os ossos ali parados, distanciados um do outro, tudo parado, secos, sequíssimos. E o profeta estava parado? O profeta não. Os ossos estão parados, mas o profeta está andando e caminhando. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Tem na igreja pessoas que não oram? Tem. Tem na igreja pessoas que não têm mais amor? Tem. Tem na igreja pessoas que de repente não é aquilo que Deus gostaria que ele fosse? Sim. Existem mortos espirituais na igreja? Sim. Mas isso não pode fazer com que você pare. Ezequiel, ele poderia dizer, Senhor, está tudo parado aí, tudo estacionado, tudo morto, tudo sem vida. Vou cruzar o braço e deu. Não, o profeta está andando. Então, meu irmão, nada impede você de se movimentar, de orar, de jejuar, de evangelizar, de fazer a obra de Deus. Então, não pare. Continue caminhando. Eu gosto muito de Miqueias capítulo 2, versículo 10. Miqueias 2:10. Levantai-vos e o quê? E andai. Porque o vosso descanso não é aqui. Por que não é aqui o descanso? Alguém lembra do final do versículo? O vosso descanso não é aqui por causa... Não lembram? Por causa de quem? Vocês não lembram? Por causa da corrupção que destrói grandemente. Então Miqueias foi lá e disse, gente, levanta e anda. Descanso de vocês não é aqui. Quem para se corrompe. Então Miqueias disse, vamos levantar e vamos andar, pessoal, porque o nosso descanso não é aqui. Aleluia! Glória a Deus! O teu descanso não é aqui, meu irmão. Por mais confortável que a tua vida seja, por mais abastada que a tua vida seja, por mais feliz que a tua vida seja, por mais abençoada que a tua vida seja, por mais próspero que você seja, mas o Espírito Santo diz, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, porque o nosso descanso não é aqui, louvado seja Deus. Pastor, mas eu estou cansado. É porque você não confia em Deus. Isaías 40:31 diz que os que confiam no Senhor, o que acontece? Isaías 40:31, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Quem confia no Senhor, as suas forças são renovadas. Satanás diz, agora dei uma canseira nela, agora dei uma canseira nele, agora ele para, agora ela entrega, agora ele desiste, agora ele não vai mais, agora ele não faz mais a obra. Aí vem Deus e diz que é nada, Satanás, eu renovo as forças do meu servo. Levante a mão para receber renovo aqui nessa noite. Levante a mão para sentir a presença de Deus aqui nessa noite. Não diga que você está tão fraco que não possa levantar a mão. Não diga que você está tão fraco que não possa abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Ele renova as tuas forças aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Um dos pregadores que eu mais gostei de escutar, irmão, era um senhor de 65 anos de idade. Ele se chamava Irmão Max. Morava indo para Mafra, aquela cidade lá depois de Mafra, Monte Castelo. Irmão Max. Eu trouxe ele aqui em Joinville para pregar, a Edir vai lembrar. Irmão Max, inclusive ele pregou no Areião lá na tua casa. Um velhinho de 65 anos. Eu estou quase lá também. Então, né? Irmão Max, 65 anos.
Ele trouxe uma mensagem sobre Gideão. Bom, aquele velho ficava na ponta do pé e glorificava, e falava em língua, e se alegrava. E não era falando abobrinha não, falando verdades bíblicas. E ele pregava e se alegrava, e a igreja ouvia e se alegrava, e a presença de Deus era tremenda no ar livre, assim lá na casa da Edir, aquela glória tomando conta das pessoas. Como era lindo, meus irmãos. Então não há um limite de idade para que Deus venha usar as pessoas. Escuta aqui nessa noite, você não é nem tão novo e você também não é nem tão velho para que Deus não venha usar a tua vida. Mas pastor, o que é que está precisando para que o Senhor use a minha vida? Que você busque e dê lugar no Espírito Santo na sua vida. É isso que você precisa. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos dar lugar, irmão. Às vezes o crente ele entra na igreja, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. E tem irmãos aí que são pessoas alegres fora da igreja. Ontem eu vi um aniversário, as pessoas numa felicidade, aplaudindo, cantando, e uhul, e aquela alegria e tal. E a gente chega na igreja, irmão, às vezes não tem força para dar um glória a Deus. Você passa aqui na arena do Joinville Esporte Clube, que está jogando a Série D, que isso não representa nada no futebol, irmão, né? Caiu, não tem mais onde cair. Você passa lá o pessoal, né, gritando pelo nome do jogador, gritando pelo nome do clube, aplaudindo, fazendo a festa quando sai o gol do clube deles. Aí você chega na igreja, que você serve o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e você não consegue sentir a mesma alegria. Irmão, se você é uma pessoa que tinha mais alegria no futebol, mais alegria no carnaval, mais alegria na praia, e não sente essa alegria na presença do Senhor, alguma coisa está errada, meus irmãos. Aqui é lugar de alegria. Aleluia! Quem pode sentir a alegria do Senhor aqui nessa noite? E Pandalamácia, levanta a mão. A alegria do Senhor é a nossa força. Aqui é lugar de alegria, meus irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Aí a pessoa chega, sabe, pastor, é meninice. Irmão, eu prefiro ser menino do que ser caduco. É muito melhor ser menino do que ser caduco. Então eu prefiro fazer uma meninice do que uma caduquice. É bom glorificar o Senhor, é bom exaltar o nome do Senhor. É bom falar em línguas estranhas. Sabe o que é que Paulo dizia a respeito das línguas estranhas? Paulo dizia: se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Quanto tempo que você não ora mais em línguas estranhas? Alacanda rabacheia, oricalabachanda candarabachai. Paulo dizia: se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Faça o teu espírito orar bem. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus na sua vida aqui nessa noite. É tão bom sentir a presença de Deus, meus irmãos. Aleluia. Deus tem nos abençoado e a gente não sabe agradecer o que Deus está fazendo pela vida da gente, irmãos. Amém? Eu me converti em 86, numa noite que nem hoje, de chuvas. Havia muita sombrinha e guarda-chuva na porta da igreja. Anos 80, os casais tinham 3, 4, 5, 6, 8 filhos. Hoje o cara tem 1, 2 filhinhos só, e olhe lá. Mas você chegava nos anos 80 no culto, dia de chuva, a igreja estava cheia. Você via na porta um monte de sombrinhas e guarda-chuvas, gente molhada, porque os irmãos sabem que quem anda de sombrinha, principalmente levando um filho, um lado do corpo molha. Você sempre via alguém com um lado do corpo molhado. Às vezes até o pregador, eu muitas vezes preguei molhado, porque eu comprei o primeiro carro em 99. Até 99 eu andava a pé de ônibus. Minhas filhas vinham todas carregadas no colo para a igreja em tempos de chuva. E às vezes nós chegávamos na igreja molhado, mas ninguém ligava por estar molhado.
Ninguém ligava por estar chovendo. O importante era chegar na igreja. Aleluia. Um dia eu estou vindo com a minha filha e a minha esposa, as filhas todas e a minha mãe. E levantou uma trovada, irmãos. Eu acho que aquele dia foi o dia em que eu vi o granizo maior que eu vi na minha vida. Granizo desse tamanho. E nós, a ministro Calógeras, para cruzar Getúlio Vargas e granizo. Nos escondemos embaixo de uma marquise e caía aqueles granizos assim na calçada, vinha na perna. E sabe qual era a nossa preocupação? Tomara que passe logo para a gente chegar na igreja. Tomara que não chova para nós ir no culto. Tomara que termine logo para a gente chegar no culto. Nós queríamos chegar. Não importa como chegasse, mas o objetivo era chegar no lugar de culto, irmãos. Aleluia! Quem ainda tem esse objetivo no seu coração de chegar no lugar de culto para adorar, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Você ainda está no teu primeiro amor, então adore e louve o nome do Senhor aqui nessa noite. Muita gente molhada no culto, mas a presença de Deus era maravilhosa, irmãos. Muito gostoso. Depois, irmão, a gente fica acomodado. E assim, não é talvez o caso dos irmãos aqui. Pelo amor de Deus. Talvez não seja o caso de vocês. Mas é assim, tem gente que Deus abençoa um pouquinho, a pessoa já pensa que é muito. Né? Ah, não preciso ir, não preciso fazer, não preciso me humilhar, não preciso buscar. Não, não, meus irmãos. Pelo contrário. A Bíblia diz, a quem muito é dado, muito lhe será pedido. Porque você olha para o continente africano, gente com a barriga roncando de fome, gente com a barriga inchada de tanto verme, estão lá orando, cantando e pulando de alegria em igrejas que é feita de pau a pique, coberta de palha, mas que a glória de Deus invade ali naquele lugar, pela simplicidade, pela humildade, um povo que não tem às vezes o que comer, mas não deixa de buscar a presença de Deus, irmãos. Nós chegamos na igreja às vezes arrotando de tanto que a gente comeu, arrotamos de tanta comida e sobremesa boa que a gente come, e a gente não consegue se alegrar e glorificar o nome do Senhor. Aí uma pessoa chega na igreja de barriga vazia, pé descalço, mal vestido, roupa suja, rasgada, e ela se derrama na presença de Deus. E ela sente a presença de Deus, e o Espírito Santo trabalha na vida dela, e nós chegamos na igreja com tanta bênção, e não temos essa alegria que eles têm, meus irmãos. O que está faltando para nós, irmãos? A gente é desse tipo, né? Ah, quando eu casar vou ser mais feliz. Casou e continua infeliz. Ah, quando eu adquiri meu primeiro carro eu vou ser mais alegre. Adquiri o primeiro carro, continua triste. Ah, quando eu acabar de construir essa casa eu vou ficar mais alegre, eu vou ser mais feliz. Terminou a casa, não está alegre, não está mais feliz e não está fazendo mais nada para Deus. O que traz alegria não são os bens materiais. Nos ajudam a sobreviver e viver dessa vida, mas a verdadeira alegria está na presença de Deus. Se você não tem a presença de Deus, nada é bom, nada te satisfaz. Quem consegue entender, diga graças a Deus. Queridos irmãos, vamos abrir o coração mais para Deus. Vamos deixar de ser... Irmão, lembra que Deus... mostrou o profeta Ezequiel andando e entrando no rio? Quem lembra? Primeiro as águas estavam no tornozelo, depois as águas no joelho, depois as águas nos lombos, e chegou uma hora que o profeta disse, agora não tem mais como andar, é só nadar. É isso que Deus quer de nós aqui nessa noite. Tem crente, irmão, que ele é tão superficial que a água está no pezinho dele. Tem crente que já busca mais, as águas estão nos joelhos. Outros crentes já buscam a mais, a água está nos lombos. Mas o ideal é não atravessar a pé, mas atravessar nadando no rio da graça, da presença de Deus. Recebe desse poder aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Recebe dessa presença aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo. Isto é o que Deus espera de nós, meus irmãos. E eu não sei se vocês lembram,
Aonde aquela água chegava, chegava saúde. Lembra? A princípio, os peixes se multiplicavam onde aquela água chegava. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos mergulhar, irmãos. E olha que a gente canta. Como é que diz a letra daquele hino do Eu navegarei no oceano do Espírito? Quem conhece? Mas navega só com a água no tornozelo. Coração seco, duro. Não chora mais. Não tem mais prazer nas coisas de Deus. Está navegando de que jeito, irmão? É impossível alguém que navegue na água do Espírito e que não seja cheio da presença do Espírito do Senhor. Aleluia! Vamos navegar, mas vamos mergulhar nesse rio, meus irmãos. Se encher da presença de Deus. Sentir saudade da igreja, do culto. Se entristecer na noite que não tem culto. Que pena, hoje não tem culto. Que pena, hoje não tem ensaio. O ensaio do grupo para algumas pessoas é um terror, irmão. Ah, tem ensaio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, é uma alegria ensaiar para louvar o Senhor, meus irmãos. Dia de culto atormenta a vida de crente frio. Ah, hoje tem que ir na igreja, senão o pastor fica falando, senão os irmãos ficam falando. Não tem que vir na igreja. A gente vem porque sente a presença de Deus. Quem foi trazido pelo Espírito Santo aqui nessa noite? Alacanda rabacheia, aleluia. Levante a mão, quem foi trazido pelo Espírito Santo. Como é gostoso estar na presença de Deus. Como é bom, meus irmãos. Então, quem tem a presença de Deus, nada é difícil.